Bom, olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Numa sabatina de 6 horas na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação enfrentou questionamentos dos parlamentares sobre o bloqueio de verbas nas universidades e institutos federais. E em meio a discussões e provocações, Abraham Weintraub culpou os governos anteriores também pelo orçamento apertado. Vamos dar uma olhada. Faltando meia hora para acabar a sessão, o clima ainda estava quente no plenário. O empurra-empurra foi entre deputados da oposição e da base governista e espelhou bem a tensão durante a audiência que ouviu o ministro da Educação. O próprio Abraham Weintraub sentiu na pele a revolta de alguns deputados mais exaltados. Olha para mim enquanto eu estou falando, seu covarde! Aprenda o que é a democracia! Aprenda a debater, seu debochado! Eu estou falando com você, eu te ouvi durante 3 horas. Olha para mim enquanto eu estou falando. O ministro veio falar do corte no orçamento das universidades federais, mas acabou tendo que explicar também o desencontro de informações entre líderes partidários e o governo sobre possível recuo no contingenciamento, algo que não se confirmou nesta quarta-feira. Weintraub foi diretamente cobrado por líderes que estiveram na reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Numa ligação ao ministro, ele teria dito que não haveria mais bloqueio de recursos no MEC. Ouvi de forma clara e nítida quando o presidente disse para os 12 líderes presentes que haveria o anúncio de que não haveria mais contingenciamento. O presidente disse isso para nós. Se o senhor conseguir ao final dessa audiência, amanhã, no momento que o senhor conseguir dizer para o Brasil não tem mais contingenciamento, que tem uma vitória coletiva. Na resposta, o ministro disse que um dos dois lados pode ter feito confusão. Eu também não sei o que o presidente falou com os senhores. Eu não sei se ele, de repente, ele pode ter trocado a palavra contingenciamento por corte, porque assim, quando a gente está se expressando, eu mesmo às vezes falo corte, em vez de contingenciamento. Existem esses equívocos. O vice-presidente Hamilton Mourão fez uma espécie de meia-culpa nesse disse-me-disse. Nós temos falhado na nossa comunicação e agora é uma oportunidade lá dentro do Congresso que o ministro vai ter para explicar isso tudo. No plenário, o ministro foi cobrado pelas consequências do corte de recursos das universidades públicas, como fez o autor do requerimento de convocação de Weintraub à Câmara. Mas o ministro também partiu para o ataque ao se defender. Nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. O orçamento atual foi feito pelo governo eleito de Dilma Rousseff e do senhor Michel Temer, que era vice. Nós não votamos neles. Então, nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. Nós não somos responsáveis absolutamente pelo desastre da educação básica brasileira. Quanto à manobra contábil, quem caiu em função de manobra contábil foi a senhora Dilma Rousseff, que eu saiba. Bom, aí estão as explicações, mas tudo isso teria sido evitado se a explicação técnica fosse dada antes. O general Mourão, que aparece como o fiel da balança, equilibrado, reconhecendo que a comunicação está falha. E está de forma gritante falha. Não está falha, está falha. O pessoal não consegue se comunicar direito. Ô, Rosângela, antes de você falar, vou mandar um abraço aqui para o Márcio Santos. É um telespectador assíduo aqui do Bastidores do Poder. Eu vejo que ele curte, que ele está online assistindo a programação pelo Facebook, mas ele não manda muita participação, não. Ele manda lá, ok, ele curte e tal, mas ele não costuma mandar a mensagem. Quando puder, Márcio, manda uma mensagem para a gente com relação ao que você pensa sobre os assuntos aí também, viu? Pois não, Rose? Pois é, na verdade, essa tensão toda do plenário, ela se deu, porque o ministro também, quando foi ontem falar, ele já foi sendo também atacando, não foi para o diálogo. Então, acabou potencializando a disputa entre a oposição e a base. E o que os deputados, inclusive deputados da base, estavam irritados, Sena, é que na terça-feira o Bolsonaro ligou
por telefone na frente para o ministro, determinando o corte, a suspensão dos cortes do orçamento, que foi aquela história, lembra que saiu no jornal, no UOL, dizendo que o ministro, um dia antes do protesto, que o presidente tinha suspendido os cortes e depois voltou atrás. E aí, os ministros, os deputados que ouviram e que passaram essa informação para a imprensa, ficaram extremamente irritados, dizendo que eles não iam sair por mentirosos, como, por exemplo, o capitão Wagner. Ele falou, não posso sair como mentiroso, porque o presidente falou isso para a gente. Então, é aquela história, Sena, precisa tomar cuidado com o que se fala. Um presidente da República, quando ele toma uma decisão, tem um impacto em toda uma cadeia, tem impacto quando ele fala, tem impacto no dólar, tem impacto nos índices econômicos, tem impacto na folha, tem impacto no que vai ser falado pelos deputados e para a imprensa, e tudo isso mexe. Então, assim, não é uma pessoa qualquer, é o presidente da República, e por isso irritou tanto os deputados. Agora, é aquela história, né? O contingenciamento, ele não é só do governo Bolsonaro, não, são de todos os governos, mas não soube falar e pior, e ainda atacou e está tratando essa questão como se estivesse numa campanha política e não como se fossem gestores. Esse é o problema. Na disputa ali, na discussão, né, de pergunta, no enfrentamento ali na linha de frente com a oposição no Congresso, é claro que o pessoal ataca de um lado, se defende do outro. O pessoal vai falar lá que acusa que o governo está cortando verba da educação, onde já se viu, e a pessoa realmente tem que lembrar que isso aconteceu em outros governos, não tem problema, faz parte do jogo democrático. No que diz respeito à questão do presidente Bolsonaro, o problema é que ninguém gravou a fala, e aí fica aquele negócio, disse que não disse, não foi isso que eu quis dizer. Como a comunicação é falha do presidente, o presidente tem dificuldade de formular as frases de forma objetiva, muitas vezes a gente vê isso, né? Então fica complicado depois se defender. Ora, então vem a público e fala, eu me equivoquei, falei a palavra errada, mas não vai ter corte coisa nenhuma. Agora deu uma confusão danada, passou a noite inteira, no outro dia falou, não foi isso. E o pessoal ficou, agora como não tem a gravação do que ele falou, fica o dito pelo não dito.